Oi, galerinha do terceiro ano do ensino médio do Objetivo de Andeara, tudo bem? Aqui quem fala é a Teacher Almedes e a gente vai fazer hoje o módulo 5 da nossa apostila do primeiro bimestre do material Lilás, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre um tema de mulheres presidiárias e eu vou compartilhar com vocês uma apresentação de PowerPoint que eu montei, tá? Hoje eu vi o tanto que eu judiava de vocês quando vocês faziam esses trabalhos, tá? Mas acho que ficou legal. Ó, pessoal, para a gente começar então, o nosso texto se chama Girls Incarcerated, pela tradução Meninas Encarceradas, Meninas Presas, tá? E aí esse vídeo que eu coloco para vocês aqui fala um pouquinho da situação do Brasil, de algumas mulheres que estão presas, tá? Principalmente relatando os temas em comum, que o nosso texto vai falar de uma situação do México, mas que as situações são iguais, a questão de elas se sentirem abandonadas, a questão do prejuízo familiar que elas têm por conta dos filhos, tá? Então, é um vídeo comprido, um pouquinho de 15 minutos, mas que vale muito a pena vocês assistirem, tá bom? Para se familiarizar com o tema do texto. E aí, a gente falando de título e imagem, nós temos então Girls Incarcerated, More women are being put behind the bars, fewer should be. Que mais mulheres estão sendo colocadas atrás das grades, mas menos deveriam, tá? Fala que as condenadas mulheres aí são menos violentas e mais provável de ter roubado alguma coisa para ajudar seus filhos, tá bom? Então, a gente vai falar bastante dessa diferença também da relação do homem criminoso e da mulher, que a mulher sempre ela é considerada menos violenta do que ele. E algumas imagens para contextualizar, a questão de várias mulheres aqui atrás das grades, a outra questão de filhos junto com elas dentro da penitenciária, tudo bem? Então, para a gente começar, vamos falar um pouco de pistas tipográficas, tudo aquilo que chama a nossa atenção no texto. Então, a gente começa falando aqui de Mexico Newest Prison, que é uma situação nessa prisão lá no México, que fica na próxima pista aqui, ó, na cidade de Coatlán del Rio, que essa prisão, ela permite que as mulheres recebam visitas íntimas, tá? E essas visitas íntimas podem ser tanto em casais homoafetivos ou não. Apenas se forem homoafetivos, elas têm que ter uma situação, uma relação toda ok pelo Estado, tá? Pelo Estado americano que permite esse tipo de relação. E aí, pessoal, a próxima pista continua, que aí, ó, mulheres colocadas na prisão são frequentemente abandonadas. Então, por mais que aqui, que esse presídio permita as visitas íntimas em lugares legais, elas quase não acontecem, porque os parceiros geralmente abandonam essas mulheres, tá? Um exemplo que o texto traz é que de 1.400 internas, somente uma delas recebe a visita íntima, que são essas duas outras pistas que acontecem, que é a que eu mostrei para vocês aqui. A próxima pista se refere a 10%, que 10% de toda a população que está encarcerada, somente 10 delas são mulheres, tá? O restante são homens que estão presos, ok? Mas essa questão da quantidade de mulheres presas aumentou 50% desde 2000. Então, a gente tem a população encarcerada e feminina aumentando cada vez mais. E dentre, assim, as seções de porcentagem, a gente vai ver alguns dados ao redor do mundo. Que na Indonésia e nas Filipinas, 90% das mulheres que foram presas, o crime delas tem a ver com relacionado a drogas, tá? A crimes relacionados à droga. Na Irlanda, 80% dos crimes praticados por essas mulheres é o não pagamento de multas. Lá no Quênia, pela falsificação de bebidas alcoólicas ou de outros produtos, tá? No Afeganistão, é contra crimes contra a moral. Por exemplo, quando você vai fugir para casar com alguém, lá no Afeganistão é considerado um crime. E na Costa Rica, eles estão tentando modificar um pouco nessas leis de como encarcerar essas mulheres criminosas. Eles estão considerando muito mais em deixar elas em prisão domiciliar ou com tornozeleira eletrônica, pela questão delas poderem participar da criação dos filhos, que eles são os mais prejudicados, tá? E por falar na questão da violência entre homens e mulheres, no texto cita uma parte que em uma penitenciária masculina, se eles encontram um arame, por exemplo, um fio, eles vão transformar isso numa arma. E as mulheres não, eles vão transformar no meio de curvar os seus cílios. É uma brincadeira que o texto faz aqui, que foi citado nessa última frase que eu coloquei para vocês.
Continuando, a gente tem os cognatos, tá? Que são dicas que a gente vai conseguir associar com a língua portuguesa para entender melhor as pistas do texto. Então, primeiro, gente, um cognato falso, que é bars, que são as barras de ferro, é a cadeia, tá? Para onde essas mulheres são enviadas. E aí, violent é um cognato que fala que as mulheres são menos violentas do que os homens, em sua maioria. E a maioria dos crimes dela, já ligando aqui o suporte, é para apoiar. Suportar é um cognato falso, porque não é suportar de tolerar, é suportar a ideia de dar um apoio, tá? Então, a maioria dos crimes das mulheres é para apoiar seus filhos, tá? Para ajudar os filhos. E aí falam no texto que as visitas conjugais são permitidas, mas na maioria elas não acontecem, tá? Já conectando aqui com a próxima pista, nosso cognato que é gay, que essas visitas podem ser de casais gays ou não, tá? Mas a maioria dessas mulheres não recebem e elas são consideradas abandonadas, ok? E dentre os principais crimes que elas cometem, a gente vê aqui drug offenses, que são ofensas, são crimes relacionados a drogas, crimes relacionados à moral, que é o caso do Afeganistão, que as mulheres aqui, elas fogem para se casar, isso é considerado um crime lá. E aqui, parents, falam que essas mães são geralmente os custodial parents, são quem criam essas crianças. Então, seus filhos são os mais afetados, tá? E essa prisão do México, uma das coisas que ela faz para ajudar essas mulheres é transformar lá a cadeia num ponto que elas podem criar as crianças e eles têm até um playground lá para receber essas crianças, e uma biblioteca infantil também. E Electronic, que faz a menção à tornozeleira eletrônica, que a Costa Rica está querendo implantar uma forma mais branda de manter essas crianças aí, essas mães juntos das crianças em casa, tá? Uma prisão domiciliar. Então vamos lá. As palavras que mais se repetem é o México, porque a nossa história vai falar de uma penitenciária no México que permite essas visitas conjugais. Fala muito sobre mulheres, que é o tema principal do texto, e um sinônimo é female, que também significa mulher. Prison, que é o lugar onde ela está, que elas estão na prisão. Conjugal, fala das casas conjugais, das visitas, que as mulheres recebem muito pouco. Crimes, que são os crimes que geralmente elas cometem relacionados a drogas, a moral, e que esses crimes são mais brandos do que os dos homens. E children, gente, são as principais afetadas, que são as crianças. E também fala que a maioria dos crimes que as mulheres cometeram foi para ajudar os seus filhos, tá? Para a gente encerrar, eu fiz aqui um mapa mental, como eu consegui colocar essa arte aqui no PowerPoint. Fala então das mulheres encarceradas, que elas são menos violentas do que os homens, os crimes são para ajudar os seus filhos, elas são consideradas abandonadas porque os parceiros geralmente deixam essas mulheres para trás. 10% da população encarcerada mundial são de mulheres. Esse número aumentou 50% desde 2000. E aqui a gente tem alguns países que foram mencionados no texto, que no caso da Indonésia e das Filipinas, os crimes relacionados a drogas, na Irlanda, crimes relacionados a não pagamento de multas, no Quênia, falsificação de produtos, no Afeganistão, crimes contra a moral, e a Costa Rica que veio com uma nova solução para manter essas mulheres em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica para elas conseguirem criar seus filhos, tá? Aí, pessoal, queria que vocês acessassem depois o portal do Objetivo, entrassem em conteúdo online, que lá tem a apostila de vocês e as respostas dos exercícios de vocabulário e de compreensão de texto estão lá. Eu vou ficando por aqui, queria agradecer a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, tá? Vou parar de compartilhar minha tela agora, para a gente conseguir encerrar a nossa aula de hoje. Ó, um beijo no coração de vocês e muito obrigada!